Eu gosto de me apresentar primeiro, sou Jael de Freitas, eu acho que muitos de vós já têm estado nas minhas lives anteriores. Eu acredito que pode ter alguém que esteja pela primeira vez, somos mais de 200, podemos já começar a nossa conversa. A nossa live hoje se impõe por conta do momento sociopolítico que o país está a viver. E eu vou acompanhar aqui os vossos comentários, então gostaria que, se alguma coisa de ordem técnica tiver a falhar, ou se tiver algum subsídio dentro daquilo que vamos conversar, eu gostaria, por favor, que usassem mesmo a live para deixar esse comentário, para ser aberto para todo mundo. Eu não quero fazer uma live que seja exclusivo para o meu grupo restrito de amigos. Por isso é que eu não estou a dizer que mandem-me a mensagem no off. Podem até mandar mensagem de texto, mas se mandarem aqui na página, torna-se aberto para todo mundo. Nós vamos falar do atual momento político. Para quem viu na minha página, eu fiz uma referência sobre as datas 1975, 1977, 2025, 2027. Por que é que eu fiz essa referência? Porque depois de um tempo de profunda reflexão, e eu vou dizer mesmo aqui de profunda reflexão, porque eu demorei, desde a última live, salvo erro, passaram-se acho que 10 dias mais ou menos, preferi me calar por conta do momento sensível que se estava a viver. Mas hoje, primeiro eu quero saudar a todos e dizer que vou tentar ser telegráfico para não ser muito extensiva a live. Há coisas que eu gostaria de vos contar de forma detalhada, uma história muito bem narrada, mas só que vai alongar muito a live e eu não quero cansar os internautas. São 20h30, 20h41 agora, começamos às 20h30, então há assuntos que se calhar em um outro momento, de uma outra forma, poderemos colocar. Creio eu que vocês já ouviram falar sobre o chamado fraccionismo, que foi o 27 de maio de 1977 e o day after, né? Os dias subsequentes ao 27 de maio de 1977. É uma história que demorou a ser contada às pessoas. A primeira vez que eu tive contato, por exemplo, foi por conta de ouvi na música do MCK, onde ele faz referência sobre as 13 teses de Nito, e eu fui lá pesquisar, encontrei alguma matéria na internet sobre as 13 teses de Nito Alves, me despertou a atenção, me chamou a atenção. Então toda a literatura que falava sobre o 27 de maio, eu me interessei em lê-la. Até agora há duas narrativas, não é? A narrativa de Estado, que diz que foi uma tentativa de golpe de Estado, e tem a narrativa do mais social, mais comum, que diz que foi uma manifestação mal sucedida. Mas seja por uma ou por outra narrativa, houve centenas houve milhares de mortos. Agora aqui também há narrativas desencontradas. A Associação 27 de Maio fala em cerca de 30 mil mortos, mais ou menos. Há uma literatura internacional que fala em cerca de 80 mil mortos. Os dados oficiais, o governo, depois de assumir, depois de muito tempo, acabou assumindo, assumem cerca de 15 mil mortos. Mas, queridos, a verdade é que muita gente morreu no 27 de maio e no day after. O que aconteceu? E o que esse 27 de maio de 77 tem a ver conosco nos dias de hoje? Esse é o cerne da nossa conversa hoje. Mas antes eu queria deixar uma nota de pesar, profundo pesar, a todas as vítimas do processo sociopolítico que vivemos, que uns chamam de arruaça, uns chamam de manifestação, uns chamam de revolta popular, seja que nome receber, dezenas de pessoas morreram. Morreu um agente da Polícia Nacional, é verdade, em contornos que, segundo o comandante Ribas da Silva, estão por se investigar, mas também morreram dezenas de angolanos. Dezenas de angolanos, que os números, infelizmente a nossa informação é sempre muito desencontrada, os dados oficiais são sempre muito distantes dos dados reais, que no AMBO, por exemplo, oficialmente falaram em 2 mortes. Mas como eu estou no AMBO, conseguimos averiguar 7 vítimas mortais nesse processo. 7 vítimas mortais. Disse que uma delas até é filha de um agente da polícia. Sei que uma é filha de um sindicalista. Não conheço as outras vítimas aqui no AMBO.
mas sei que em Luanda tivemos dezenas de mortes. Está-se a fazer um levantamento, mas vos garanto aqui que o número de mortes em Luanda passa de 50, para ter uma ideia, passa de 50. Os dados oficiais falam em 24, mas passam de 50, é o dobro do número que apresentam. Mas estamos agora a fazer um levantamento, quando se tiver os dados reais, nós vamos apresentar. Quero endereçar às famílias que perderam um ente os meus mais sentidos pêsames, mesmo de coração, em meu nome, e em nome de todos os angolanos, os que estão presentes nessa live, não só, os nossos sentidos pêsames, e garantir-vos que estas pessoas que tombaram, seja em que contexto, eu não estou a dizer que estavam a vandalizar, porque os vídeos são muito claros. Alguns estavam na revolta popular, alguns estavam de facto a saquear lojas, alguns estavam a circular pelas ruas, pelas artérias da cidade, alguns estavam a sair dos seus locais de trabalho ou de formação e foram simplesmente baleados a queima-roupa por agentes da polícia. Eu quero vos dar a minha palavra, caros cidadãos, que nenhum sangue do povo, nenhum sangue de uma pessoa derrama, verte para a terra, sem que um dia seja cobrado de alguém. Quando o sangue vai para a terra, essa terra que viu nascer, do pó que viemos, segundo a escritura bíblica, e do pó que viemos, segundo os nossos ancestrais, para quem não é cristão, toda a vida que é tirada aqui, o acerto de contas é feito aqui. Mais cedo ou mais tarde, os algozes que retiraram a vida dessas pessoas, seja ou não no cumprimento do dever, seja ou não com excesso, não há nenhuma vida humana que se perde sem que se preste contas dessa vida. Para nós cristãos é Deus quem dá a vida e é Deus quem deve tirá-la. Se alguém tira a vida sem que seja por vontade divina, presta contas diante de Deus. E para aqueles que não são cristãos sabem que nós viemos dos nossos ancestrais. E os nossos ancestrais velam por nós. E qualquer um que interrompa a cadeia cíclica natural presta contas diante da entidade suprema que ele acredita. Então serão lembrados todos os heróis, desde a mamã na Caop, aos jovens no São Pedro, na Alemanha, no São Pedro, em Malange, na Huila, no Quando, em todas as províncias onde houve derramamento de sangue, serão lembrados. Depois queria também uma parte, de forma particular, sei que poderá não dizer a muitos, mas diz a mim, endereçar também os meus sentidos pêsames à família do padre, que desapareceu há algum tempo, que andamos à procura, partilhamos as imagens e ontem foi localizado o corpo na albufeira da barragem do Quando, aqui na província do Ambo. Um jovem padre que parte muito cedo, a família enlutada e a todos que de alguma forma sentiram-se comovidos por essa história, os meus mais sentidos pêsames. E abrir aqui um parênteses, eu vi muita partilha deste caso como se fosse um caso político. Já se estava a culpar o regime, talvez sequestraram o padre por conta da posição da igreja, etc. Não, meus amigos, vamos respeitar o momento de luto da família. Nós sabemos que o regime é ditatorial, sabemos que o regime é macabro, tem as suas manobras, é verdade, mas não podemos atribuir culpas de coisas que não fizeram. Temos que ser coerentes, temos que ser verticais, temos que ser verdadeiros. Aquilo que o regime fez de facto, nós vamos imputar a responsabilidade ao regime. Aquilo que o regime não fez de facto, não podemos atribuir-lhes responsabilidades, não é certo. Então o padre, até que se prove, não é a ação do regime. Não é culpa dos homens do SIC, não é isso. Estamos habituados a isso, sim, mas não foi nesse facto. Até que se prove, vamos deixar que a autópsia seja feita, está a ser feita a autópsia no cadáver, há uma investigação em curso, já há um detido que por sinal é o pai da vítima, vamos esperar que os órgãos afins deem resposta a isso. Mas não vamos nos alongar muito a isto, deixa-me só apoiar aqui meu telemóvel para começarmos a nossa conversa em torno do assunto. 27 de maio de 1977. O que é que de facto aconteceu? E eu vou resumir aqui porque há muitas bibliografias, há muita bibliografia aqui para esse assunto, há muita literatura que fala sobre o assunto. Então eu vou tentar fazer um enquadramento de tudo que eu li em torno do assunto para aquilo que nos interessa hoje. O que é? Vocês devem lembrar que muitos de vós que estão na live devem ser maiores de idade e tiveram no período da colonização. Outros provavelmente não tiveram no período da colonização, mas ouviram histórias.
durante algum tempo, do fim já do período da colonização, quando Angola já não era propriamente uma colônia, era uma província ultramarina, e os ventos das independências sopravam pelos países africanos, primeiro Ghana, e depois outros países africanos foram seguindo-se. Os nossos independentistas também lutaram para conquistarmos a independência de Angola. E houveram 3 grupos distintos nessa luta. Havia os que lutaram a partir daqui dentro do país e dentro das cidades, e ainda assim lutaram de várias formas, através da música, através da literatura, através da poesia, através dos recados que passavam para os que estavam na clandestinidade. Havia pessoas dentro do país e dentro da cidade que lutaram para a independência. E lutaram mesmo. Fizeram um bom trabalho para que culminou para a independência nacional. Essas pessoas até hoje são lembrados, uns dentro das igrejas. Tivemos o cônego Manuel das Neves como a figura maior dentro da igreja, mas tivemos outros nas missões. Havia missionários autóctones que escondiam as pessoas que eram procuradas pela PIDE na altura. Então, essas pessoas que lutaram aqui dentro fizeram parte do processo de descolonização, de independência. Havia outros que lutaram dentro do território nacional também, mas na clandestinidade, estavam nas matas, nas forças, e faziam os ataques surpresas aos postos do colono na altura. Essas pessoas que lutaram nas matas e vinham fazer os ataques também fizeram parte do processo de luta. E havia um terceiro grupo que estava na diáspora. Neto, durante muito tempo, ficou na diáspora. José Eduardo dos Santos, durante muito tempo, ficou na vizinha República do Congo. E tantos outros que, a partir da diáspora, também emprestaram todo o seu vigor, todas as suas ideias para lutar para a independência de Angola. Esses 3 que lutaram, independentemente da cor, da raça, porque houveram brancos, houveram mestiços, houveram pretos, todos esses que lutaram tinham um único objetivo: tornar Angola independente. Hoje por hoje, não podemos descorar os nossos irmãos que saíram. E eu aqui vou passar a resumir já ponto por ponto, porque não voltaremos. Hoje por hoje, se nós estamos numa luta contra os neocolonizadores, não podemos descorar os que estão lutando dentro das instituições, aqueles que estão nos tribunais, estão nas administrações, estão nos governos provinciais, estão nas escolas, estão nos hospitais e estão a lutar dentro das instituições. Esses são importantes na nossa luta. Há muita gente que tem a ideia de achar que porque é funcionário público já não podemos contar com ele para a luta. Porque tem algum cargo no aparelho do Estado já não podemos contar com ele para a luta. Se ele tem o espírito da luta para libertar Angola dos neocolonizadores, eles fazem parte do nosso processo de luta. Foi assim antes da independência e vai ser assim agora também. Agora, tem os outros que estão a lutar de forma periférica. Hoje já não se fica nas matas, é verdade, mas tem aqueles que não estão dentro do aparelho do Estado. Estão nas ruas, estão nos museques. Também são importantes para a nossa luta. Por isso é que aqueles que hoje lhes estão a chamar de vândalos, não são vândalos, são libertadores também. Porque essas ações que se está a fazer hoje, que se fizeram hoje, ok? Essas ações que se fizeram hoje, nesses dias, foi o que também os chamados independentistas fizeram na altura do colono branco. Eles saquearam as lojas do colono branco para fragilizar a logística do colonizador. Saquearam os armazéns do colono branco, saquearam as fábricas, vandalizaram as indústrias para fragilizar. Quando havia ataques dos guerrilheiros, os ataques eram feitos nos núcleos de desenvolvimento ou de sustento econômico do colono branco e eram chamados de libertadores. Do lado do colono branco chamavam eles de terroristas, eram Eapides procurava. Mas no lado da angolanidade, nós que queremos ser livres, chamávamos de heróis, libertadores. São essas pessoas que hoje chegaram ao poder. E posto no poder, tornaram-se eles os neocolonizadores. E as mesmas ações que eles fizeram para se libertar, se você fizer hoje, vai receber o mesmo apelido que eles receberam na altura. Então não se preocupe com o nome que te dão, se a tua luta for bem fixa nos seus ideais,
que é de libertar a si primeiro e ao irmão angolano que continua nas amarras. E uma das formas de manter as suas escravas, dizem os pensadores políticos, é elas não perceberem que são escravos. Há muita gente que até agora não entende que é escravo do regime e não aceita ser liberto. É aquele pensamento de que libertei 1000 escravos, teria libertado outros 1000 se eles percebessem que eram escravos. Enquanto as pessoas não perceberem que estão a ser vítima de um regime, vítima do sistema, o processo de libertação vai ser muito, mas muito complicado. Porque primeiro tem que despertar as mentes. É por isso que nós temos vários segmentos de libertação. Vitor Hugo Mendes faz as suas lives. Nelson Dembo, Gangsta, faz as suas lives. Eu de Freitas agora faz as suas lives. Temos Sérgio Raimundo, MC Capa faz música, temos a terceira divisão em Luanda, temos movimentos, a resistência Malanjinha, em Malange, temos em Benguela, passa-me o nome agora dos meus irmãos de Benguela, todos esses núcleos onde estão colocados, estão a fazer uma luta conjunta, de formas a despertar primeiramente dos angolanos de que somos escravos e depois traçar os caminhos para a libertação. Então todos são importantes nessa luta. Não vamos descorar porque é funcionário público, porque é membro do governo. Se nos está a ajudar nesse processo, nós vamos ajudar, vamos recebê-lo. Claro que no meio desse processo vai ter os bufos, é verdade. Os serviços de informação estão em todo lugar, é verdade. Mas quando uma causa é justa, a causa prospera. Aliás, Dr. Savimbi dizia que uma revolução ou você triunfa ou você morre. Numa revolução não há outro caminho além do triunfo ou da morte, porque embora que você morra no meio da revolução, você morre no processo da revolução. Há muitos que até hoje nós lembramos com orgulho, desde logo os comandantes Dangereux, o comandante Ho Chi Minh, etc. São comandantes que nós lembramos hoje, mas morreram aos 27, aos 30 anos, aos 25, aos 21 anos. É verdade, emprestaram o seu saber, emprestaram o seu vigor para uma causa que nós hoje nos estamos a beneficiar. Então, a todos que estão envolvidos na luta, eu sei que um dia triunfaremos. Eu sei que vão me perguntar, que luta é isso? Que luta é isso? É essa? Contra quem é essa luta? E querem que eu cite nomes. Não, nós não estamos a lutar contra pessoas, nós estamos a lutar contra o regime. Está mais do que provado de que o regime vigente em Angola não é funcional. Ao invés de tirar as pessoas da pobreza e gerar desenvolvimento, põe mais pessoas pobres e menos desenvolvidas. Então é contra um regime que estamos a lutar. E todas as pessoas que defendem esse regime, obviamente que são os adversários dessa luta. É tão simples quanto isso. Quem defende que esse regime funciona e deve vigorar é o adversário nessa luta. Quem acha que o regime precisa ser refeito, claro que esse que acha que o regime deve ser refeito está do nosso lado da luta, é nosso aliado nessa luta. Não importa se é político partidário, se é de que partido. Dentro do MPLA há muitas pessoas que acham que o regime precisa ser refeito. E essas pessoas que estão dentro do MPLA e que defendem que o regime, o sistema de governação precisa ser refeito, essas pessoas, apesar de serem militantes do MPLA, estão do nosso lado da luta. Então não posso dizer aqui que o nosso inimigo é o MPLA no seu todo. Não! Não é o MPLA no seu todo, porque dentro do MPLA também há pessoas conscientes que não estão de acordo com esse regime e fazem a sua luta. Um dos exemplos mais claros é o nível da abstenção que houve nas eleições de 2022. Talvez muitos não sabem, mas a abstenção na ordem dos 40% das eleições de 2022 foi por conta de grande número de militantes do MPLA que estão descontentes com o próprio regime e preferiram não ir votar. E isso prejudicou grandemente o partido. Então não vamos aqui pintar cores partidárias, ou nomes, ou cargos políticos, não. Só há dois polos. Quem acha que o sistema vigente é bom e deve manter, está de um lado da luta. Quem acha que o sistema vigente não funciona e deve ser combatido para alterarmos o sistema vigente, esse está do nosso lado da luta. Mas eu estava a dizer sobre o processo de descolonização e vamos continuar. Em 1974,
quando já não havia muitos conflitos, já se estava a negociar, não é? Já estava a negociar o processo da descolonização, como é que seria o processo. Havia 3 movimentos que representavam as forças angolanas, obviamente, o MPLA com seu braço armado, que era as FAPULAS, as Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, a UNITA com seu braço armado, que era as FALAS, Forças Armadas de Libertação de Angola, e a FNLA com seu braço armado, que era o ELNA, o Exército de Libertação Nacional de Angola. Esses 3 movimentos políticos, com os seus braços militares, entraram num processo de negociação com o colonizador branco para a transição do poder. Mas ao entrarem nessa negociação para a transição do poder, eles esqueceram-se que no processo de descolonização, no seu todo, na pressão que fez com que o colono branco cedesse e aceitasse as negociações, existiram outras forças, desde logo as igrejas, a sociedade civil e outras forças que, não estando congregadas nesses movimentos, emprestaram tudo o que tinham de si para a luta, por várias causas. Só para terem ideia, alguns entraram na luta de descolonização só porque queriam estuprar uma branca. Passo aqui o termo, não sei se vão censurar a live por causa disso, mas havia pessoas que a vontade de tocar numa mulher branca é que lhes fez pegar também numa katana e invadir as fazendas dos brancos. Era a razão dele da luta. E naquela altura ninguém o chamou arruaceiro, ninguém o chamou vândalo, porque interessava que essas pessoas engrossassem as fileiras para a luta de libertação. Há muita gente que foi nas fazendas do branco só porque tinha inveja do filho do patrão. E ele dizia que um dia vocês vão sair daqui, você vai ver. E quando percebeu que há aquele movimento de expulsar os brancos, foram às fazendas dos filhos dos brancos porque tinham nervo do filho do patrão. E ninguém questionou essa razão. A maior parte das pessoas que se envolveu na luta não tinham ideais políticos, para vocês terem uma ideia, não tinham um propósito político que vamos derrubar o sistema vigente, vamos implementar um governo. Não, ninguém pensava nisso. Era só correr com os brancos. O que seria do país depois de correr com os brancos, ninguém tinha sequer ideia. Havia sim já os pensadores políticos, é verdade, desses movimentos que eu fiz referência, que já tinham uma ideia de governo, já tinha uma ideia de um governo de transição, etc. Mas havia muita gente que abraçou a luta que não tinha nenhum ideal político. Só a ideia de libertar Angola. Para quê, porquê, como, também não sabiam. Mas só queriam libertar Angola porque lhes venderam a ideia de que uma Angola liberta seria de longe melhor do que essa Angola colonizada. E esses foram na luta. Nos dias de hoje, nós não estamos num cenário muito diferente. E eu já lá vou chegar. Quando essas pessoas foram na luta, depois chegaram os acordos, foi-se a Alvor, em Portugal, discutiram-se a transição, criou-se esse tal governo de transição, que durou de janeiro de 74, era para durar até as eleições em novembro de 75, depois despoletou a guerra civil. Infelizmente não houve eleições como foi previsto. Houve 3 proclamações de independência da FNLA, da UNITA e do MPLA, não é? Houve 3 proclamações, mas vigorou a do MPLA, que foi em Luanda. Essas pessoas que herdaram o poder, que absorveram o poder, não demorou muito tempo para começarem a se revelar. E nessa altura é preciso que fique claro, ainda não havia fortes conflitos militares. Atenção! Já havia conflitos militares, antes mesmo da proclamação da independência, já havia conflitos militares. Quando cruzavam forças das FAPULAS e das FALAS, já combatiam entre si, nunca houve consenso. Mas, ainda assim, não havia grandes conflitos como aconteceram a posterior, por exemplo, depois de 80. Não. O que acontece é que depois de 75, depois de novembro de 75, nos Museques de Luanda, e não só, a fome começou a assolar. Aqui é que eu quero que vocês prestem muita atenção. Prestem muita atenção a esse momento. Não demorou muito tempo. A fome começou a assolar. As pessoas começaram a questionar a independência. Será que valeu mesmo a pena? Será que é para isso mesmo que nós lutamos?
E começou já a ter a divisão, a tal questão classista, a divisão entre classes. Alguns já começaram a ser mais ricos em relação a outros. Na luta parecíamos todos iguais. É verdade que não somos todos iguais, só parecemos. Já havia assim algumas pessoas com maior capacidade financeira do que outras. Mas não demorou muito tempo para mostrar a diferença entre classes, até dentro do próprio partido MPLA, que na altura se implementou como partido único. Os dirigentes tinham muitas benesses. E há quem diz, há escritores que falam que já mandavam dinheiro para Portugal, já enviavam dinheiro para fora. 75 ainda. E Maria Luísa Abrantes, a Milucha, faz referência de que elas iam para as casas dos dirigentes, do Eduardo dos Santos na altura, e já se comia bem nas casas do dirigente. Foi Milucha quem falou isso. Os dados estão aí. Já se comia bem nas casas do dirigente. Mas nos museques, de onde saíram os verdadeiros libertadores? Aqueles até que ajudaram o próprio MPLA a expulsar a FNLA de Luanda. Esse aqui daria uma outra história. Aquela batalha do Kifangondo, não é? E todo mundo sabe que as forças armadas da FNLA eram de longe maiores que do MPLA e melhor preparadas. O MPLA contou muito com a ajuda popular, principalmente daqueles moradores dos museques, para conseguir correr com os comandos da ELNA. Muitos deles vinham da República do Congo, não é? Na vizinha República do Congo. Essas pessoas dos museques que ajudaram a correr primeiro com o branco e depois com a FNLA de Luanda, começaram a questionar por que não conseguiam sentir o impacto positivo da independência. Parecia que a cada dia que passava, a vida dos angolanos penava, ia para pior. E é onde surge um bravo rapaz, com muita aceitação entre as forças militares da FNLA, chamado Nito Alves, do MPLA, chamado Nito Alves. Nito Alves não era só um bom militar, como era um político excelente, com boa oratória e que reunia consenso, e quando falava convencia. Há quem diz que convencia até mais do que Neto. Nito Alves segurou Neto no poder todas as vezes que a liderança de Neto foi questionada. Mas chegou uma altura que o próprio Nito Alves começou a questionar. Mais ou menos como está a acontecer agora no próprio MPLA, que internamente as pessoas começam a questionar. Por isso é que eu fiz essa correlação, 75, 2025, 77, 2027, vocês vão perceber. Nito Alves começou a questionar. E ele questionou dentro dos pilares que o próprio partido apregoava, que eram os pilares marxista-leninista, não era o partido de matriz marxista-leninista, e eles tinham um princípio de Estado que Nito Alves estava a ver que não se estava a implementar como foi apregoado. A questão da distribuição justa das riquezas parece que não estava a ser bem assim. E eu não vou me demorar na história de Nito Alves, porque a live de hoje não é para falar sobre Nito Alves, mas é para fazer um enquadramento. Nesses questionamentos, não foi só Nito Alves que o fez. Dizem os escritos e as fontes orais, que muitos ainda estão vivos até hoje, que os mais velhos do MUSEC também começaram a questionar, chegaram até a questionar Neto. O que é que se passa? As pessoas aqui estão a reclamar, tal como os nossos sobas estão a questionar hoje. Entendam a correlação que eu estou a fazer dos dois períodos. Tal como os sobas questionam hoje, os mais velhos dos museques lá de Luanda e do interior questionavam os seus dirigentes do MPLA. Manos, não é essa a independência que vocês nos disseram, não é isso que vocês nos pregaram. O que é que se está a passar? Por que é que não estamos a atingir aquela sociedade ideal que nós falamos nos nossos jovens quando lhes mobilizamos para irem para a luta? E foi nesse momento que começou a surgir a cisão no seio do próprio MPLA. Entre aqueles que achavam que estava tudo bem porque gozavam das benesses e aqueles que achavam que estavam a trilhar o caminho errado e era preciso fazer um volte-face. Nessa cisão que começou a surgir, vou aqui acelerar a história, convoca-se uma manifestação. Eu estava a procurar a Constituição de 1975, não encontrei agora, é um detalhe que me escapou. Preciso ler se havia um artigo que já falava sobre a liberdade de reunião e manifestação. Preciso ler, não vou falar aqui com propriedade.
Mas sei eu que, sendo Nito Alves culto, inteligente como era, não faria nada à margem da lei. Acredito que a manifestação convocada foi exatamente à luz da Constituição da altura. E quem conhece Luanda sabe, era para ir lá no Largo, junto à Rádio Nacional de Angola. Dizem, há vários escritos sobre isso, mas dizem algumas versões de que Nito Alves foi aconselhado, alguém de alta patente aconselhou-lhe a ter uma escolta militar naquele local, mover tanques para aquele local para proteger os manifestantes. Dizem os escritos, embora há outras versões. Nito Alves foi aconselhado a ter essa base, esse apoio militar, né, para escoltá-lo. E ele, enquanto oficial militar, era normal que tivesse algum aparato militar onde ele estivesse presente, porque ele fazia parte das forças. É como hoje um general das Forças Armadas ir para algum lugar e ir com um aparato militar, é normal. Na altura, talvez faltou alguma experiência da parte dele ou preparo para aquela cabala que estava a ser criada em torno dele. E Nito Alves aceitou esse conselho de ter esse aparato militar. Mas pronto, resumindo a história, o que acontece é que depois, e há vários livros que falam sobre isso, Purga em Angola, 27 de Maio, Cita Vales, vários outros. Quem ler vai ler e há muitas narrativas sobre isso. O que quero aqui trazer é que naquele momento as pessoas estavam tão revoltadas, e não demorou muito, porque era 75 independência. Em 76, os armazéns do colono que ele deixou cheios já haviam sido saqueados. Até 76 não havia mais nenhum armazém do colono com reserva alimentar. As indústrias já pararam de funcionar porque quem tinha um know-how foram para Portugal. As outras coisas foram vandalizadas. As indústrias pararam de funcionar, os armazéns já não tinham comida, a fome chegou nos mocecas e as pessoas começaram a questionar. Igualzinho agora, que a fome também chegou no moceca e as pessoas estão a questionar. Então, Nito Alves convoca essa manifestação para instar a quem governa, porque ele já escreveu primeiro para a estrutura central do partido, já escreveu para o presidente Neto, já falou com os seus colegas, parecia que não estava a ser ouvido. Então disse, não, vou mover o povo para reivindicarmos, tal como se está a fazer hoje. Nessa mobilização popular, com presença militar também, como eu fiz referência aqui, ou não, há quem diz que não, mas há quem diga que sim. Sei sim, sabemos todos nós que essa manifestação foi transformada em uma tentativa de golpe de Estado. Mas veja o contexto. Fome nos mocecas e descontentamento interno no seio do próprio MPLA. Estes dois pontos são muito importantes vocês de gravarem. Não é a UNITA. A UNITA não foi chamada nessa equação. Era MPLA com cisão interna e era um povo descontente. Só esses dois polos. Qualquer semelhança com o que está-se a viver hoje não é mera coincidência, atenção. Hoje também temos um MPLA com cisão interna, dividido internamente, e um povo extremamente descontente. Atenção aos sinais. MPLA dividido internamente e um povo descontente. Havia a UNITA assim na altura? Havia, mas a UNITA não entrou na equação. Havia a FNLA? Havia, mas não entrou na equação. Hoje também há a UNITA. Mas todo mundo sabe que o que aconteceu nessas semanas, a UNITA não entrou na equação. Há outras forças políticas? Há outras forças políticas, mas todos nós sabemos que não entraram na equação. Aqui é só mesmo povo descontente e MPLA dividido, só. E é o que estamos a viver hoje. 77, tentativa de golpe de Estado. Queridos, depois da tentativa de golpe de Estado, não houveram tantas mortes no 27 de maio de 77. Não existiram tantas mortes. Os números não são muito fiáveis, mas não passou de 100 mortes. Não passou de uma centena de mortes, dizem. Não passou de uma centena de mortes. Foram 100 e tal mortes só, uma repressão muito forte. General Zé Maria até aparece em muitos vídeos, era capitão na altura, salvo erro, a comandar as tropas e tal. Morreram muita gente de um e do outro lado, mais até do lado dos manifestantes do que do lado do exército, é verdade, mas comandantes também tombaram no lado do exército. A verdade é que no pós-27 de maio, nos meses subsequentes, morreram
entre 30 mil a 80 mil angolanos, para que tenham ideia. E nós estamos a falar agora, que não estamos a falar de um tempo que eram 30 milhões de habitantes, como somos hoje. Não, estamos a falar de um tempo que era um pouco mais de 6, 8, não chegavam a 10 milhões de habitantes. Não chegava a 10 milhões de habitantes. Se chegava era pouco mais do que 10 milhões. E já morreram cerca de 80 mil angolanos. Se fossem termos percentuais, tendo em conta a proporção populacional de hoje, estaríamos a falar que morreriam cerca de milhões de angolanos. Se naquela altura foi milhares, dessa altura seriam milhões de angolanos. Mortos pelo regime. Caçar um por um. Era só denunciar. Esse também é fraccionista. Eram buscados, eram postos nas cadeias. Das cadeias eram fuzilados em vala comum. Com orientação do próprio presidente da República. Neto disse claramente. Quem se lembra daquele discurso na Cidadela sabe o que Neto disse. Não há mais julgamento. É pegar os camaradas e fuzilá-los. Essa palavra foi lâmina. A partir daí, qualquer um que tinha desentendimento com o outro, dizem que até morreram gente que nada tinham a ver com 27 de maio. Eram recolhidos enquanto fraccionistas, mas nem sabiam sequer o que é isso de fraccionismo, nem tinham noção. Eram recolhidos nas escolas, no trabalho, nos bairros, em casa, em todo lugar. Quem tivesse uma querela com alguém, uma desavença com alguém, era só denunciar a DISA na altura, que este é fraccionista, e era recolhido, depois de algum tempo já não voltava para casa, estavam na vala comum, mortos. E é assim que morreu muita gente, mas muita gente. Até que numa convenção internacional africana, mostraram a quantidade de mortes que havia em Angola, Neto. E Neto voltou, dizem os escritos, que Neto voltou super arrependido, porque não tinha noção da quantidade de gente que estava a morrer em Angola. Não sei se é verdade ou não, mas foi essa narrativa que se trouxe. Só a partir daí é que começaram a parar as matanças. Meus amigos, o que ficou de facto dessa experiência, dessa má experiência de 27 de maio de 77, é que de 1977 passamos 3 décadas, 87, 97, 2007. Nunca tivemos mais uma manifestação popular. Ninguém ousava mais falar política. Ninguém mais questionou a governação de José Eduardo dos Santos aqui dentro. A única oposição a José Eduardo dos Santos era a UNITA, nesse conflito armado entre MPLA e UNITA. A nível interno, nenhuma casa aqui dentro das cidades falava política, ousava questionar José Eduardo dos Santos. Todo mundo sabe do Che Menino não fala política, não é? A velha Chica de Valdemar Bastos. Grande Valdemar Bastos, minhas fortes lembranças a esse grande revolucionário, ok? Mas todo mundo sabe que desde 77 ninguém ousava falar política. Foram os 30 anos que o MPLA viveu tranquilamente, politicamente falando. Não estou falando militar porque havia conflito armado no país, atenção. Mas estou a vos falar que politicamente, em questões de questionamento, em questionamento político, foi um momento de maior tranquilidade. Ninguém, nem internamente, nem externamente, ninguém questionava, a não ser o conflito armado que havia com a UNITA, de Jonas Savimbi. Só nos finais de 2005, depois da morte de Savimbi, né, com o alcance da paz em 2002, 2005, começaram a surgir as primeiras pessoas que começaram a questionar novamente. E depois de 2010 começamos a ter as primeiras manifestações populares. Mais de 3 décadas depois. Ou seja, foi uma estratégia que usaram para silenciar a sociedade civil por mais de 3 décadas. Chegamos aos tempos de hoje. Os cenários são iguais. Nós temos um MPLA fraccionado. Nós temos um MPLA dividido lá dentro. Desde Nito a Chipenda, que não se ouvia mais de alas dentro do MPLA. Hoje temos as alas eduardista e temos a ala lourencista dentro do próprio MPLA. Está a se aproximar o 9º Congresso. Hoje vi a nota do Valdir Cônego de Malange a pedir a destituição do presidente João Lourenço do partido do MPLA, a pedir a destituição, a juíza do tribunal. Nunca vimos isso há anos.
Nós temos o Higino Carneiro a se anunciar como pré-candidato. Aliás, há uma série de pré-candidatos, acho que deve ter cerca já de 10 pré-candidatos à presidência do MPLA. O MPLA acostumou-nos a congressos de candidatura única. Será que em 2026 teremos um congresso de múltiplas candidaturas ou não? Esses são questionamentos que se levantam. Mas, a par disso, vejamos os momentos políticos que o MPLA está a viver. Em 2008, o MPLA teve 81% dos votos do eleitorado. Em 2012, o MPLA teve 71% do voto do eleitorado. Em 2017, o MPLA teve 61% do voto do eleitorado. Em 2022, o MPLA teve 51% do voto do eleitorado. Paremos ainda aí. Eu não sei, que digam os experts em processos eleitorais, e aqui eu gostaria que tivéssemos na live Luiz Jimbo, alguém que eu respeito muito nessa questão de processos eleitorais africanos, que poderia nos ajudar a perceber. Não sei se há algum contexto eleitoral africano ou no mundo cujos resultados eleitorais são tão lineares assim, que a perda de pontos percentuais é na casa de 10 em 4 ciclos eleitorais seguidos. 80, 70, 60, 50. Eu não sei se existe isso. Mas esse é um indicador muito claro de que os nossos processos eleitorais não são justos. Porque o comportamento do eleitorado altera, as pessoas mudam. Primeiro é que altera a densidade demográfica. A densidade populacional altera. Há mais pessoas a cada ciclo eleitoral, primeiro. Segundo, a maioridade das pessoas também vai alterando. Alguns vão morrendo, outros vão atingindo os 18 anos, a idade eleitoral. E os que vão morrendo tinham um pensamento político. E os que vão atingindo os 18 anos têm outro pensamento político. Não é linear. O pensamento político das gerações não são lineares. À medida que há transição geracional, obviamente que os pensamentos políticos também são alterados. Quem votou em 2012, como eu votei em 2012, só não votei em 92. Mas quem votou em 2012 e vai votar agora, votou de novo em 2022, embora que mantenha a sua corrente de pensamento político, né, de opção política, de 2008, primeiras eleições até, de 2008 a 2022, são 14 anos. São 14 anos. Quer dizer que 14 gerações atingiram a maioridade. A cada ano entrou uma geração na maioridade. Essas 14 gerações que entraram na maioridade não têm o mesmo pensamento político. Não é possível de 5 em 5 anos os resultados eleitorais caírem na percentual de 10%. Isso parece robôs. Isso é coisa de inteligência artificial. Até a inteligência artificial acaba sendo mais inteligente do que isso. Isso parece mais uma programação digital que está na casa dos 10 e vai continuar assim. Ainda que seja verdade esse percentual, na lógica, as eleições de 2027, o MPLA vai ter 41%, porque foram 81, 71, 61, 51, em 2027 vai ter 41%. 41%, ainda que seja governo, já não tem a maioria. Já perdeu a absoluta, perde a relativa. Ok? Já perdeu a maioria geral, perde a absoluta. Ou seja, não vai ter, já não tem os 2/3 do parlamento e, obviamente, não vai ter também a maioria na Assembleia Nacional. Para formar governo vai ter que se coligar. Aqui abro aspas para o surgimento de vários partidos políticos hoje, não é? Surgimento de partidos e intenção de surgirem outros. Não sou contra o surgimento de partidos políticos. Nas democracias os partidos devem surgir, é verdade. Mas é preciso ver quem surge, como surge e para que surge. E mais, se não houvesse esse financiamento milionário aos partidos políticos, eu não acredito que surgiriam tantos. Mas provavelmente vamos falar numa outra live sobre a questão dos partidos políticos. Hoje vamos falar do contexto que nos trouxe aqui. O MPLA vai precisar dividir o governo em 2027 a manter a lógica eleitoral que ele nos acostumou. Se não manter a lógica eleitoral, pelo nível de descontentamento social, o MPLA provavelmente vai para a oposição. Pelo comportamento eleitoral, vai para a oposição. Mas pode não ir, isso não cabe a mim, cabe à vontade popular, vai depender dos votos das pessoas.
Mas é óbvio que o MPLA não quer ir à oposição, o MPLA não sabe ser oposição. E então começam as manobras. Por isso é que eu chamei a atenção aos meus irmãos. Muito cuidado para não sermos manipulados. Noam Chomsky, nas suas 10 técnicas de manipulação em massa, chama a atenção sobre essa forma, esse comportamento macabro que o regime apresenta. Temos que ter cuidado. A fome está lá, é verdade, está. O desespero está, é verdade, está. Muitos optam por emigrar, outros não têm condições financeiras para emigrar, é verdade. Mas temos que ter cuidado para que não nos enganem, para que não nos instrumentalizem de novo para agendas ocultas que eles têm. O presidente João Manuel Gonçalves Lourenço disse em várias entrevistas que 10 anos não eram suficientes para governar e resolver os problemas sociais. Entre linhas está a dizer que precisaria de mais tempo. Disse que pensa silenciosamente sobre a sua sucessão, que não deve ser ele a pensar a sua sucessão, ele tem que pensar o fim do seu mandato, ok? O presidente da República deve pensar o fim do seu mandato, que é um mês antes das eleições. Quer dizer, em julho, o presidente João Lourenço, com maior amor ou maior rancor, termina. Isso é a parte que ele deve pensar. Depois disso, quem vai governar depois do presidente João Lourenço não é responsabilidade do presidente João Lourenço. É a responsabilidade dos eleitores. Ele deve, enquanto presidente do partido, organizar o Congresso, permitir as múltiplas candidaturas. Os militantes delegados ao Congresso vão escolher o seu candidato e depois vão apresentar à comunidade geral, ao povo, não é? E os eleitores vão escolher o presidente da República. Tão simples quanto isso. Quem disse que é o presidente João Lourenço que deve pensar na sua sucessão? Não é ele que pensa nisso. Mas vamos pôr isso de parte. Me parece que ele está a pensar tanto na sua sucessão que não está a encontrar respostas. Então, eu questionei na minha página do Facebook e repito aqui, por que os militantes do MPLA estão a fazer campanha de apoio ao presidente João Lourenço? Vocês já pararam para refletir? Por que os militantes do MPLA estão a fazer campanha de apoio ao presidente João Lourenço? Há uns outdoors, não sei se é só aqui na província do Ambo, espero que os internautas me ajudem. Se tiver mais noutras localidades, podem pôr nos comentários. Mas há outdoors a serem escritos pelas cidades, onde está a fotografia do presidente João Lourenço e com a legenda "O meu patrão é o povo". E há publicidades de eventos onde está o presidente João Lourenço com a legenda "O meu patrão é o povo". Ou seja, continua-se a exaltar a imagem do presidente João Lourenço, faltando pouco menos de 2 anos para o fim do seu mandato. Eu não sou expert em ciências políticas, nunca fiz parte de nenhum partido político, não tenho nem sequer um cartão de militante. Mas eu sei que por essa altura, era a altura de começar a trazer, entre aspas, um novo candidato, o próximo rosto das eleições. Eu me lembro como José Eduardo dos Santos fez, por exemplo, com o próprio João Lourenço. José Eduardo dos Santos, no fim do seu mandato, já não aparecia tanto para não ofuscar o próximo candidato. Essa intenção do presidente João Lourenço e dos seus militantes de continuarem a promover a sua imagem é para quê? Não será que ele tem alguma intenção de continuar para lá de 2027? Não será? Questiono eu. E como continuaria? Há quem defenda a corrente de que meteria um fantoche na governação enquanto presidente da República, ele continuaria na presidência do partido e mandaria a partir do partido. Há quem defende que causaria caos social, depois que decretaria um estado de sítio ou de emergência e ao suprimir os direitos das pessoas, o direito ao voto estaria suprimido, não teremos condições para as eleições. Depois poderia manobrar uma revisão, alguma forma, uma manobra de não termos eleições em 2022, depois passar por uma revisão constitucional, destituição do governo, revisão constitucional, para que depois recomeçasse a contar os mandatos. Há quem defendia uma concertação interna a nível da Assembleia Nacional para uma revisão constitucional, mas parece que essa não passa porque não encontraram acolhimento por parte dos deputados na oposição. Há muitas vertentes que defendem que parece que o presidente João Lourenço quer se manter no poder para lá de 2027.
E eu não vou desconstruir isso, porque eu também sou das pessoas que acham que há alguma intenção, sim. Agora, de que forma nós vamos conversar ao longo desses dias, mas parece que há alguma intenção. E por isso é que se insiste em manter essa campanha em torno da figura do presidente João Lourenço. Mas meus amigos do MPLA que estão nessa live, meus amigos dos Serviços de Informação e Segurança do Estado que estão nessa live, aconselhem o chefe para respeitar a Constituição e a lei. A Constituição diz 2 mandatos. E ele fez os 2 mandatos. São os 2 piores mandatos de um presidente na história de Angola, que eu tenho memória. Aliás, só vi 2, José Eduardo dos Santos e João Lourenço. Vi José Eduardo dos Santos que governou mal, é verdade. Mas estou a ver João Lourenço a governar ainda pior. Mas ainda assim, com essa governação catastrófica, ele fez os seus 2 mandatos. Presidente João Lourenço, por favor, termine o teu mandato em julho, permita que as eleições decorram bem em agosto e permita uma transição sustentável de poder. Não faça manobras, não faça isso, não faça manobras. Eu falei aqui sobre os mais de 80 mil mortos de 77, não queremos mais isso para Angola. Hoje no programa de rádio um ouvinte disse, o vosso discurso, vocês só querem guerra. Não, ninguém quer guerra, meus amigos. Ninguém quer guerra. Nós sabemos o quanto a guerra é devastadora. Ninguém quer guerra. Nós queremos paz. Mas mais do que paz, queremos também desenvolvimento. Porque paz com fome é guerra na mesma. Meus amigos, um pai que sai de casa às 5, vai a um mercado sem saber o que vai fazer, só espera que consiga 1.000 para trazer fuba e verdura para casa, para as crianças comerem, e está a terminar o dia, são 16, 17 horas, não conseguiu nem 500 kwanzas porque não apareceu nenhum trabalho eventual, e o pai põe-se no caminho de volta para casa a pensar o que é que vai dizer. Às vezes só tem 200. E os que são dados ao álcool, para numa taberna, compra 2 garrafas de quente, aquele 200, 100, bebe aquele quente, está bêbado, chega em casa bêbado, os filhos com fome, a mulher com fome, mas ele está bêbado porque não tem o que dizer, não tem como olhar para os seus filhos porque não conseguiu nada para sustento. Meus amigos, isso é guerra. Isso não é paz, isso é guerra. Uma mamã zungueira que pede um 2.000 ou um 4.000 emprestado numa amiga, vai ao mercado cedo, ao 30, à Alemanha, ao Chioco, na Willa, ou a qualquer um mercado, seja em que parte do país for, com um 4.000 emprestado, chega lá, compra um negócio, banana, abacate, põe na banheira, gira pelas artérias da cidade para vender, para ver se no final de contas consegue voltar com uma fuba em casa, para com a verdura que sobrou do negócio fazer um funge para os seus filhos. Cruza com um fiscal que bica o negócio, pisa as bananas, pisa o abacate, ou recebe o negócio, põe num contentor da administração municipal e diz que a senhora tem que trazer 6.000 kwanzas para recuperar o negócio. E ela, por conta disso, tem que voltar para casa sem o pano, sem a banheira, sem o dinheiro que vendeu, sem o negócio, a voltar a chorar para casa porque não sabe o que vai dar nos seus filhos naquele dia. Isso é guerra. Isso não é paz, isso é guerra na mesma. Então a guerra não é só o barulho das armas, o tiro, não. Guerra é conflito. Os angolanos estão em conflito constante. É isso que quem governa precisa perceber. Os angolanos estão em conflito constante. Um pai que tem 2 filhos que terminaram o ensino de base, o ensino primário, vão entrar agora para o 2º ciclo, que chamávamos de médio. Não há vagas, não há vagas. Não há vagas. Vai começar as matrículas agora, não há vagas. O pai sabe que tem que recorrer a uma escola do bairro, um colégio no bairro, onde a propina são 8 ou 12.000 kwanzas mês, mas tem 2, 3, 4 filhos. Faz mais de 30.000 kwanzas mês de propina. E o pai é desempregado, ou talvez é um segurança num sítio onde está 6 meses sem lhe pagarem, ou talvez trabalha numa obra que o patrão também está 6 meses sem lhe pagar. E ele hoje à noite está a pensar onde é que o filho dele vai estudar no próximo ano letivo. Esse pai está em guerra. Isso é guerra. Guerra não é ir na mata trocar tiros. Isso é guerra, meus amigos. Não é outra coisa, é guerra. É sobre isso que nós estamos a chamar a atenção a quem nos governa.
Temos que ter paz. E paz é a ausência de conflito. E não é só conflito armado, conflito de consciência. Conflito de consciência. Há pais que para ir inscrever os filhos na iniciação têm que pernoitar e assim não vão conseguir. Isso é guerra. Há pais que têm os filhos nas escolas que a propina já estava super apertada. Agora, com essa nova atualização dos preços das propinas, o valor vai subir 25% na escola. Vai subir 50% no táxi e o filho tem que apanhar 2 táxis para ir à escola e 2 para voltar, são 4. E o pai nessa altura já está pensando, meu Deus do céu, como é que vai ser esse ano letivo? Está em conflito, está em guerra. Há casas, para vocês terem ideia, os meus amigos lá na diáspora que nos estão a acompanhar, já vi aqui, temos amigos na América, temos amigos no Reino Unido, temos amigos em Portugal, temos amigos em Moçambique, temos amigos, se há mais um país, Namíbia, África do Sul, se há algum país que eu não citei, está aqui, por favor, pode deixar aqui o seu texto, nós vamos ler. Para esses pais saibam que Angola está tão caótica que as famílias estão vivendo assim. Há casas que estão a comer por dias intercalados. No agregado de 8 pessoas, a comida é tão pouca que eles cozinham para 4 pessoas. Uma única, já é uma refeição por dia, porque os angolanos agora só fazem uma refeição por dia. E nos acostumamos com isso. Nós estamos tão acostumados ao sofrimento que um chefe do DIP, do MPLA no Ambo, veio dizer numa live ao deputado Monteiro Eliseu, o deputado do grupo parlamentar da UNITA, que ele vive confortável na centralidade da Cala. Centralidade é uma casa de 100 metros quadrados, com 3 quartos super apertados. Isso não é conforto, isso é o mínimo que um cidadão devia ter, mas para eles isso é conforto. Agora imagina se isso é conforto, como é que estão os que vivem mal? As pessoas vivem tão mal hoje, se acostumaram a viver tão mal, com tanta dificuldade, que um agregado de 8 pessoas, eles fazem refeição para 4 pessoas, que é a capacidade que têm para alimentar os seus filhos. Fazem refeição para 4 pessoas e eles escalam. 4 pessoas vão comer hoje, 4 pessoas vão comer amanhã. Os angolanos estão a comer em dias intercalados. 4 comem hoje, 4 comem amanhã. Quer dizer que você já sabe que se eu hoje comi, amanhã não é meu dia de comer. O que é que essa pessoa faz? Vai passar o dia na rua para ver se consegue um pão, um abacate. São esses que estão a ser chamados de vândalos, que estão a lhes obrigar a comerem na rua a qualquer custo. Porque sabe que não é dia dele de comer em casa. E os que comerem hoje sabem que amanhã não vão comer, é dia deles de ir para a rua. E os que comeram ontem comem hoje, os que comeram hoje não vão comer amanhã. É assim que as famílias angolanas estão a viver. Não é no mato, dentro das cidades. Sobre os estudos, há famílias que estão a estudar por anos intercalados. Eu conversei com um pai, me deu lágrimas nos olhos, eu quase chorei. Ele disse que, por experiência, os filhos mais velhos, os 2 primeiros, o primeiro estudou durante 4 anos, pediu que o outro não estudasse até o ano terminar, porque não havia condições de pagar o estudo para os 2. Quando o primeiro terminou, o segundo já estava com a idade muito avançada, nas escolas públicas já não era aceito, então teve que ir também para o colégio privado, e ele não gostou dessa experiência. O que é que está a fazer com os filhos mais novos? Estão a estudar por anos intercalados. Nesse ano estuda um, termina o ano, no outro ano descansa, estuda para não ficar atrasado. É assim que as famílias angolanas estão a estudar anos intercalados, num país supostamente rico. E o tempo urge, são já 21h37h40, temos mais 20 minutos para fechar essa live. E vou deixar aqui 10 minutos para os comentários. Então vou terminar de forma resumida o que eu estou a dizer. Estamos exatamente em um contexto semelhante ao que se viveu de 1975 a 1977, que depois deu uma revolta popular, uma manifestação que deu uma revolta popular, que milhares de pessoas morreram e 3 décadas de silêncio absoluto, e quem governou, governou em paz. Provavelmente alguém quer aplicar a mesma fórmula. Instigar, provocar o angolano ao ponto de levá-lo à exaustão, para que se revolte, e depois dessa revolta, acabar justificando qualquer ato de agressão contra o seu próprio povo. Meus amigos, pelo poder, essa gente faz qualquer coisa. E Álvaro de Boa Vida Neto,
Álvaro de Boa Vida Neto, que foi secretário-geral do MPLA, disse numa entrevista que pelo poder essas pessoas são capazes de matar até a sua própria mãe. Foi Álvaro da Boa Vida Neto que disse isso. Pelo poder, essas pessoas são capazes de matar até a sua própria mãe. Está lá gravado, é entrevista, podemos ir voltar a ouvir. Meus amigos, quem mata a sua própria mãe, quem és tu para não receber um tiro na cabeça? Quem és tu para não receber um tiro na cabeça? Temos que ter cuidado. Essa gente pelo poder é capaz de fazer qualquer coisa. Mas quando eu estou a dizer ter cuidado, não estou a dizer passemos cobardes, vamos nos esconder, ninguém sai de casa. Não, está aí a rolar uma onda de contra-informação, dispersão de informação, apresentarem armas de atiradores, áudios dos tios a falar nos sobrinhos para não circularem, porque a partir das 18 horas o SIC vai matar e não circulem. Não, esqueçam isso. Isso também é uma estratégia, eles sabem o que estão a fazer. Meus amigos, circulem, você é angolano, o país é teu, você tem livre circulação, à luz da Constituição, das leis e dos deveres fundamentais do Estado, das tarefas fundamentais do Estado. Você tem livre circulação, não há nenhum decreto com recolher obrigatório, o que quer dizer que você pode andar a hora que você quiser, onde você quiser, não há limitação nesse exercício. Mas atenção! Andar, mas atenção, com cautela, porque eles estão a tramar alguma coisa, é verdade. Eles não querem deixar o poder, é verdade, todos nós sabemos. Mas temos que estar atentos. Vamos às manifestações? Vamos. É um dever constitucional. Se convocarem uma manifestação para algum fim que seja legítimo, vamos às manifestações. É verdade. Temos que continuar a luta. Porque também não podemos criar um medo generalizado e mais ninguém reivindica porque estão a matar. Não, nós vamos morrer de qualquer forma. Para morrer basta nascer. Todo que um dia nasceu, um dia há de morrer. E há quem prefere uma bala na testa do que morrer lentamente com barulho da fome, barulho da miséria na cabeça. Há quem prefere. Há quem não prefere. Eu não estou a levar ninguém para o caminho, para o vale da sombra da morte, para ser baleado e acabar morto lá. Não, não estou a dizer isso. Eu estou a dizer que devemos ser corajosos para defendermos um verdadeiro Estado democrático de direito, porque ninguém fará por nós aquilo que só nós podemos fazer, por nós e pelos nossos filhos. O Partido Liberal tem uma máxima que diz que somos a nossa própria esperança. É verdade. Nós somos a nossa própria esperança. Nós, angolanos, cada um é a sua própria esperança. Se cada um trazer a sua própria esperança nessa luta, juntos podemos fazer de facto a Angola dos sonhos, porque todos nós estamos de acordo que não é essa Angola que sonhamos. Estamos em 2025, faltam 2 anos para 2027. Provavelmente, mas provavelmente, se avizinha algum resultado eleitoral histórico que nunca tivemos nos 5 pleitos que já tivemos desde 92, 2008, 2012, 2017, 2022. Provavelmente se avizinha porque o tecido social nunca teve tão desgastado como está agora. O MPLA nunca teve tão fragilizado internamente como está agora. Esses indicadores são claros de que os resultados eleitorais de 2022 vão ser muito, mas muito diferentes dos que tivemos já até aqui. Agora a pergunta é, será que eles vão aceitar? Será? Eu lembro das palavras do comissário Paulo de Almeida, enquanto comandante-geral da Polícia Nacional, que disse que eles vão sempre responder de forma desproporcional. São palavras dele, está lá em entrevista. E sinto muito que hoje ele diz que o que recebe na reforma não dá para viver. Afinal, está a sentir na pele o que nós sentimos durante esse tempo todo. E, aliás, há uma campanha da própria Polícia Nacional a dizer que também somos humanos. É verdade, também são humanos, mas fora da farda. Quando estão na farda não parecem humanos, parecem sobre-humanos. Disparam a queima-roupa contra os seus irmãos. Isso não é humanismo de forma alguma. Então estou aqui a dizer que a polícia vai sempre responder de forma desproporcional. Mais do que responder de forma desproporcional, vai depois justificar as mortes. Mas a vida se foi. E quero aqui dizer, como disse no princípio, vamos lembrar todos que caíram. Nós não nos esquecemos de nenhum. E também vamos lembrar daqueles que estão a deixar cair os nossos irmãos. Também não nos esquecemos de nenhum. Como eu disse, Deus julga no céu, mas os homens também julgam aqui na terra. Nenhum sangue será derramado sem que tenha a sua própria resposta a seu tempo aqui. Então, para terminar, eu fiz essa live para fazer essa correlação de 1975 a 77, 27 de maio, e o atual momento que nós estamos a viver hoje.
Eu sei que muita coisa ainda podia falar, mas o tempo tá mesmo a voar, está contra mim. Já estou em 1 hora de conversa e eu queria deixar um pouquinho de tempo para ler aqui o que os nossos internautas escreveram. Não tive muito comentário, não vou conseguir ler todos. Mas quero saudar o Renato Muniz, a partir de Moçambique. Deixa eu ver se há aqui uma pergunta que eu vou responder, ok? De forma muito rápida. Enquanto isso, eu quero apelar aos meus irmãos, os mais de 200 mais de 300 que tivemos aqui e os mais de 100 que ainda estão aqui na live, que, meus amigos, não há nenhuma vitória que vem sem sacrifício. Não há nenhuma vitória que vem sem sacrifício. Eu não vou abrir um partido político conforme estão a opinar aqui. Já temos partidos políticos de sobra no país. Muitos, até de Itafinha. Se acham que falta um partido político, esperem o do Itafinha e vão lá ver. Não é por aí. Eu não vou abrir um partido político. Eu sou um membro ativo da sociedade civil e quero continuar a ser assim. Aqui alguém fala sobre os shows de 50 anos e há quem diz que não irá. Obviamente, há muita gente que está a apelar ao boicote das celebrações. Eu, particularmente, não apelei ao boicote de nenhuma celebração. Sou de opinião de que não temos motivos para celebrar. Não temos mesmo. Mas também é preciso lembrar que em meio a conflitos há momentos de descontração. Quem andou nas matas sabe, os meus amigos da UNITA sabem que lá mesmo nas matas jogavam futebol entre eles, faziam aquelas festas, sabem me falam em Jazz King, né? Jazz King, ou que ouvi um discurso sobre isso, ouviam músicas, dançavam, celebravam no meio dos conflitos, naqueles momentos de paz, de tranquilidade, festejava-se, jogava-se futebol e fazia-se outros eventos. Então eu não sou contra uma partida de futebol, não sou contra um show de alguém, uma festa de alguém. Não podemos confundir as coisas. Não estamos num momento de luto generalizado. Não estamos. Não há motivos do tipo de celebrações que eles querem fazer. E aqui eu não estou a falar das celebrações dos 50 anos. Isso poderemos falar numa outra live. Porque também não concordo com o dinheiro que está a ser esbanjado nisso. Não concordo com a vinda da seleção da Argentina aqui e com cerca de 10 milhões de dólares que se vai gastar. Não concordo. Não concordo com muito que esse governo está a fazer. Não vou dizer tudo, mas muito. Mas também não posso dizer que não posso permitir que, por exemplo, o meu amigo Benedito Chitumba dê um show. O meu amigo Fernandes Nubié dê um show. Não. Podem dar, isso faz parte das sociedades, nós temos que aceitar isso, temos que ter maturidade para aceitar. Agora, esbanjar dinheiro dos cofres dos Estados para banalizar numa suposta festa de 50 anos de um povo que supostamente está feliz, mas não está, isso eu não concordo. Não vamos generalizar as celebrações, não. O governo devia refletir, o governo sim, é que devia refletir se tem condições de apregoar aos 4 cantos do mundo que estamos em festa dos 50 anos. Mas de forma particular, permito que as pessoas celebram. Estou aqui a terminar, mas estou a ler os comentários. Olha, tenho aqui números sobre o 27 de maio que eu já disse que são desencontrados. Alguns falam em 70, 80, 15 mil, 30 mil. Nunca vamos ter os dados reais, até porque muitos morreram e desapareceram. E até hoje ninguém sabe onde estão os restos mortais dessas pessoas. Ok, sobre a questão que começamos com a live da senhora Maria José, que está desaparecida, em Luanda, no Zango 3, não é? Está agora bem posta a colocação. E José Teixeira está a pedir para ajudarmos a encontrar a dona Maria José. Desapareceu no dia 5 de agosto de 2025. Luanda, Zango 3, tem 70 anos. Qualquer pista que tiver pode fazer toda a diferença. Tem aqui os contatos telefônicos, não vou passar agora porque acredito que ninguém está a apontar, mas tem nos comentários. Quem for à live vai encontrar os terminais telefônicos no comentário, ok? Não tenho aqui nenhuma pergunta, salvo erro. Se me escapou, peço as minhas sinceras desculpas, mas estou a ver aqui mais mensagens de força, de pessoas que estão a acompanhar, de todas as partes da província do Ambo, do país e do mundo. Kaala, o Bailundo, Kuma, Longonjo, Reino Unido, Canadá, boa noite, Estados Unidos da América, África do Sul. Ok, tem aqui uma pergunta. Mano Geo de Freitas, falando da independência de Angola e olhando na vida atual, somos ou não independentes? Se realmente somos, por que é que há tanto sofrimento no nosso país? Outro sim, é pertinente salientar que a vida que estamos a viver hoje me parece uma segunda temporada da escravatura. Meu amigo Augusto Enoque Isaías Jackson,
A independência não é só a soberania territorial. Angola tornou-se independente, é verdade. A nível da soberania territorial. Já não dependíamos de Portugal. Mas você precisa da independência econômica. Precisas da independência política também. E precisas da independência territorial. Hoje por hoje, nós somos dependentes economicamente. Vou te dar exemplos muito simples. Quem controla a tua comida? Os armazéns de comida é do estrangeiro. Só que hoje não somos colonizados pelos portugueses só, não. Nós somos multicolonizados por vários países. Quem controla a tua comida hoje é o estrangeiro. São os eritreus, os malianos, do mundo árabe, os islâmicos, é que controlam a tua comida. Quem controla o teu mercado de construção são os chineses. Os chineses controlam o mercado de construção. Quem controla o mercado de tecnologia hoje são os indianos. Quem controla o mercado de peças são os nigerianos. Quem controla o mercado das divisas são os malianos, nigerianos lá no Martes, em Luanda. O que você como angolano controla? A tua lavra só, até as fazendas agora também estão a comprar os estrangeiros. Quer dizer que você não você continua dependendo, só que hoje você não depende só do português. Você depende do chinês, você depende do maliano, depende do senegalês, depende do eritreu. E Eritreia não tem nada para colonizar Angola, mas estão aí no mercado da comida. Você depende dos franceses nas petrolíferas, depende do americano. Você é dependente de todos esses. Então não és independente de forma alguma. Politicamente também não és independente. Porque o que vai fazer João Lourenço em 2027, primeiro tem que ir consultar os seus patrões americanos para ver se pode marcar aquele passo ou não. Tem que consultar os seus parceiros para saber se pode fazer ou não. Não há independência política, não há independência territorial, porque os chineses desapropriam milhares de hectares de terra dos angolanos para porem coisas dos seus interesses, para exploração minéria, para outros fins. Vê aqui na Lúbia, vê aqui no norte da Huila, no Kipungo, vê na Lúbia, vê no Kipungo, vê no Bié, vê nas Lundas, quantas terras foram desapropriadas dos autóctones, dos camponeses que tinham aquelas terras para sustento, para cultivo. Receberam-lhes as terras para que os estrangeiros façam exploração minéria, e esses minérios nem são revertidos a favor dessa população. Isso não é independência, meu amigo. Eu sei que um dia poderemos ser independentes, mas não é ainda dessa. Por isso é que eu disse que nós precisamos continuar a lutar. Não vejo mais aqui perguntas. E também o tempo já hoje. Temos mais 9 minutinhos para fechar. E esses 9 minutinhos eu vou fechar de forma muito, muito tranquila. Tenho aqui muitos comentários mesmo. Eu estou a passar de forma muito rápida. Cheguei agora, meu Deus do céu, será que ainda vou a tempo de perceber alguma coisa? A live ainda pode ser revista, né? Ainda pode ser revista, vai a tempo sim de aprender alguma coisa. Eu sei que com mais tempo poderemos falar mais, mas depois vamos falar sobre a questão das celebrações dos 50 anos, podemos fazer uma live nesse sentido. Podemos falar também da questão da independência por si só, podemos falar sobre isso. Podemos falar também do momento econômico, também podemos falar sobre isso, não há problema nenhum. Mas hoje eu só vim alertar as pessoas, e aqui estou mesmo a terminar. Acredito que não vou conseguir ler mesmo todos os comentários, são centenas de comentários. Eu quero terminar de forma muito atenta e quero que vocês me prestem atenção, ok? Existiu uma estratégia nesse processo que aconteceu em Angola nos últimos dias. E nós não somos inocentes a isso. Entendam que, primeiro, eu não acredito que sejam meros cidadãos despreparados que orquestraram tudo isso. Meros cidadãos despreparados não conseguem fazer uma ação tão concertada assim em cerca de 10 províncias do país. Não conseguem. É que as ações foram mesmo bem concertadas. Há quem diz que passavam pessoas a anunciar, passavam de moto, etc. Uma ação, muito bem concertada. E se há alguma coisa que nós temos aqui em Angola e que temos mesmo, são os Serviços de Informação e Segurança do Estado, os SINS. Eu não quero acreditar que até hoje o SINS não saiba quem são os mandantes dessas ações. Aliás, o presidente deixou escapar no seu discurso, e o ministro do Interior também deixou escapar no seu discurso, de que há mandantes nessas operações, há mandantes dessas ações, há pessoas que orquestraram esses planos, fizeram esses planos e utilizaram-se da fragilidade do povo por conta da fome e da miséria para satisfazer os seus interesses ocultos.
O presidente deixou passar isso. O ministro também deixou passar isso. O que me dá a entender, eu enquanto pacato cidadão, tenho algumas informações sensíveis. Obviamente que não vou partilhar hoje porque ainda não as consigo provar, mas tenho algumas informações. Mas creio eu que o presidente da República deve ter mais informações do que eu. O ministro do Interior deve ter mais informações do que eu, porque eles têm uma estrutura organizada e financiada para produzir informação. O CINSE é mesmo para produzir informação. Eles têm informação de quem são. Se não nos divulgam, das duas uma. Ou a conivência, sabem quem são e são coniventes, ou não querem tornar público porque convém que essa situação se mantenha. Por que eu acho que para eles convém? A forma de atuação da polícia. Eu sei que na polícia há muitos estrategas, há muitos que eram militares e foram parar a polícia depois da desmobilização. Eles sabem montar estratégias de guerra, são peritos em estratégia de guerra. Quando se está a vandalizar armazéns de comida, cria-se um cordão de segurança em torno dos armazéns de comida. Aliás, quando nós vamos às manifestações, aqui no AMO você não chega ao Largo Dr. Antônio Agostinho Neto, porque eles criam um cordão de segurança para te impedir de chegar até lá. Estão a evitar que você chegue ao largo. Em Luanda também você não chega ao Largo 1º de Maio, porque eles criam um cordão de segurança para te impedir que tu chegues até lá. Evitam que tu chegues até lá. Pois é que por mais que você queira, você não vai chegar no palácio se você quiser. Não chegas ao palácio. Eles criam um cordão de segurança. Então por que permitiam que as pessoas fossem até aos armazéns de comida no segundo e no terceiro dia? O primeiro dia podemos dizer que eles apanharam de surpresa. Ok, a gente aceita. Mas saquear o segundo arreou, o terceiro arreou, o quarto arreou, o quinto arreou. Verdade. Não se monta um cordão de segurança em torno dos arreou. Não se impede as pessoas de chegarem. Eles preferem que as pessoas cheguem primeiro, comecem a vandalizar, depois aparecem de forma reativa e a disparar a queima-roupa contra as pessoas. Vocês viram o vídeo daquela gente do SIC? A disparar, a fazer mira ao alvo. Está a mirar o alvo. E ele põe em posição de disparo e a mirar o alvo. Para que caiam, para que morram pessoas. Não é porque estava em perigo a vida do agente. Aquele agente, a vida dele não estava em perigo, não. Ele estava a cumprir uma agenda. Aquilo está mais do que claro. Que estavam a cumprir uma agenda. Os outros com pistola miram o alvo. O que mataram a mamã lá na Caopa. Eles vieram de uma ponta da rua a disparar a queima-roupa contra cidadãos que estão a correr. Quando a mamã caiu, eles nem pararam para verificar o estado da senhora, passaram largo. Eles não estavam a prender, não queriam prender as pessoas, não queriam dissuadir a população, eles queriam matar as pessoas. Os vídeos são claros, os discursos podem dizer uma coisa, mas os vídeos são claros. Era atirar para matar. Eu postei um vídeo de um cidadão que vinha do curso, que estava a filmar os que estavam a saquear uma loja. Para o patrulheiro da Polícia de Intervenção Rápida, abre fogo para os que estavam a saquear a loja e abre fogo para os cidadãos que estão a circular do outro lado da rua. Isso é assassinato claro à luz do dia. Não é possível num Estado democrático e de direito matarem-se pessoas à luz do dia com filmagens, e se calhar eles não sabem que agora é possível filmar e partilhar os vídeos. Estão a pensar que ainda é no tempo antigo, é 77, que as imagens eram só poucos que captavam. Hoje todo mundo consegue captar uma imagem. Os civis até drones têm. Estou aqui a dizer, para terminar a minha live, porque o tempo mesmo urge, tenho só mais 3 minutos, que eles dispararam para matar. Cumpriram a agenda de alguém. De quem? Eu não sei ainda, mas vamos saber. Por isso temos que estar vigilantes. Alguma coisa eles querem fazer. Querem causar algum tipo de instabilidade social. Quem? Vamos saber. Mas querem causar. Por isso, meu povo, há fome, sim. Há pobreza, sim. Vamos continuar a lutar? Vamos continuar a lutar. Mas temos que fazer uma luta muito inteligente. Porque senão vamos cair muitos. E eles vão conseguir os seus intentos. Lembre-se que depois do 27 de maio de 77, tiveram 3 décadas de governação sem questionamento interno. Não será que querem fazer 77 parte 2? Não será? Estou a perguntar. Temos que fazer uma luta muito inteligente. Eles estudaram inteligência, nós também estudamos inteligência. Eles estudaram contra a inteligência, também estudamos contra a inteligência. Tem informações sensíveis, também temos informações sensíveis. E temos que usar isso a nosso favor. Nós temos muitos acadêmicos. Tracem estratégias. Eu faço parte de um movimento que faz uma luta inteligente, o movimento cívico Mudei. Faz uma luta inteligente. Há outros movimentos a fazerem lutas inteligentes. Nós conseguimos fragilizar o regime.
deixá-lo cair sem precisar que se derrame muito sangue. Estou a dizer que quando for preciso, nós vamos nos sacrificar. Mas se for possível contornarmos o regime, construirmos um verdadeiro Estado democrático de direito, sem que morra mais nenhum angolano, sem que se derrame mais nenhuma gota de sangue do angolano, esse é o melhor caminho. É o que nós queremos. Dói ver gente morrer, por isso é que eu comecei com notas de pesar. Dói ver gente morrer. Mas dói mais ver gente morrendo aos poucos por conta da má governação. Dói mais. Por isso, meus amigos, aos mais de 150 internautas que ficaram aqui até o final da live, muito obrigado por nos acompanhar. A luta continua, a vitória é certa. Eu sei que mais tempo ou menos tempo, nós vamos bater palmas, vamos celebrar a conquista da nossa vitória. A nossa vitória não é meter um partido político no poder, não, isso é história dos políticos. A nossa vitória é devolver a soberania ao povo, soberania popular, fazer um Estado democrático de direito de facto, onde as instituições funcionam, onde os sonhos dos jovens não sejam emigrar, onde você leva o teu filho para o hospital, recebe uma assistência digna de um cidadão angolano e volta para casa sarado, onde a malária não vai matar mais tanta gente, 60 mil pessoas ao ano como mata agora, onde os acidentes não vão matar mais tanta gente, mais de 50 mil pessoas por ano como matam agora, onde o político não vai te prometer e não cumprir, porque sabe que se fizê-lo, não só vai perder o poder, como vai responder juridicamente, porque nenhum político vai estar acima dos tribunais, onde nenhum juiz vai cumprir a agenda de partido político, onde nenhum polícia vai disparar contra um manifestante porque o político orientou que assim o fizesse. É essa Angola que nós queremos construir. E eu sei que juntos podemos construir essa Angola. Por hoje termino aqui. Um abraço angolanamente forte do vosso irmão Jair de Freitas. Anunciaremos em breve a próxima live e o próximo tema que terei muito gosto em partilhar com todos vocês. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Estamos juntos.